Olá pessoal, então nós estamos aqui retomando o vídeo e nós vamos fazer agora a terceira parte. Lembrando a todos, nós estamos falando sobre a obra O Discreto Charme do Intestino, tudo sobre um órgão maravilhoso, de Julia Enders. A terceira parte, ela se denomina O Mundo dos Micróbios. Ela está organizada em 7 subitens, ou seja, o ser humano como ecossistema, ou seja, a gente não é uma individualidade, mas a gente é um ecossistema, ou seja, uma coletividade de seres. Segundo, sistema imunológico e as bactérias. Terceiro, o desenvolvimento da flora. Homem e flora se desenvolveram numa coevolução comum e resultado de 3 milhões de anos de convivência. Quarto, principais habitantes do intestino. A gente vai ver alguns tipos de intestino com base na predominância de determinadas famílias de bactérias. O papel da flora, as bactérias malfeitoras e limpeza e bactérias boas. Então é um capítulo muito interessante que a gente vai começar com a constituição celular do homem. O homem é composto 10% de células humanas, 90% de bactérias. O que acontece? Aqui as células humanas são um pouco maiores, bem maiores, mas de qualquer modo é 9 para 1, ou seja, 9 bactérias para uma célula humana. Então a gente tem aí um torno de 1 a 3 quilos de bactérias e 99% das bactérias do corpo, embora todos os órgãos a possuam, 99% estão no sistema digestório. Vamos ver o seguinte, a pessoa, o ser humano, nasce com 23 mil genes e em seguida ao nascimento ele assume 3,3 milhões de genes. Ou seja, a gente vai ter em seguida, para cada gene humano, nós vamos ter 150 genes de bactérias. Esse é um estudo aí dessa pesquisa do epigenoma que abriu o caminho para a epigenética e que mostra a importância do estilo de vida, criando tags que vão ou não manifestar os genes componentes do DNA humano. Então isso aí é uma informação muito legal que a gente vai ver a relação do estilo de vida com a saúde. Então, muito mais importante, então, processo, quando se fala doença genética, é um pequeno percentual. A grande maioria das doenças ela é resultante do estilo de vida adotado pela pessoa, ou seja, a influência da epigenética na manifestação do gene. Então vamos ver, influências, processo como eu falei, quando você nasce você tem 23 mil genes. Você nasceu, o ideal é o nascimento por parto natural. A cesariana previne a principal fonte de absorção de bactérias que a pessoa pode ter através do canal vaginal da mãe. Quando ela sai pela C-section, ela sai pela cesariana, ela sai de outro modo, então ela vai absorver outros tipos, outros conjuntos que não aqueles pré-determinados para facilitar o processo da saúde, que seria as bactérias do canal vaginal e até do intestinal, pela proximidade, no processo do nascimento por parto natural. Mas então, a cesariana, a amamentação seria muito importante para a formação da flora intestinal, A nutrição que ela vai fazer, que é, sem dúvida, a maior influência sobre o processo da formação da flora intestinal, que você come, Você come 90% é referente à alimentação que você utiliza. 10% é referente à produção das bactérias. Então, as bactérias se alimentam daqueles resquícios de alimento que você comeu e você come, então, o produto das bactérias. Então, 10%, para cada 10 pratos de comida, 9 você absorveu aquilo ali. 1 você absorveu a partir do trabalho das bactérias. Ambiente onde você mora também influencia muito as bactérias, Hoje a gente tem um cuidado excessivo com a limpeza, quando na verdade a criança, quando andava com o pé descalço,
aquela sujeira que ela tinha acesso, aquilo ajuda bastante a formação da flora saudável, né? Então a pessoa que vive em excesso de limpeza, a gente vai ver aqui em seguida, isso não é adequado, isso não é ideal. Uso de antibióticos também muito impróprio, né? Limpeza excessiva. Então a gente vai ver uma relação muito importante que é o germe e o terreno. O germe e o terreno, ou seja, o germe vai se desenvolver principalmente conforme o terreno. Se o terreno não é adequado para aquele germe, ele não vai ter espaço. É que nem a água podre. A água podre atrai o mosquito. Se a água está limpa, o mosquito não tem interesse com aquilo dali, ele vai querer algo em putrefação, em degradação. Então, muito importante a gente ter essa noção. Então, pessoal, microbiota é um órgão humano. A gente vai ver, ele atende a diversos pré-requisitos. Por exemplo, a origem, o co-desenvolvimento, processo celular e a interação com os outros órgãos. Então, a microbiota se constitui num órgão humano. Ela aponta quem somos e o que somos capazes de fazer. A gente vai ver alguns exemplos aqui em seguida. Então, função da flora: melhorar a digestão, melhorar o sistema imune, produção de vitaminas, processo de desintoxicação. Muitas vezes as bactérias eliminam elementos ruins, né? E outra coisa, a quantidade de bactérias ela aumenta no final do intestino. Então, o intestino delgado tem menos, o intestino grosso vai aumentando, e no final do intestino grosso é onde a gente tem a maior quantidade de bactérias no intestino. Muito bem, alguns exemplos aqui que a gente reuniu para a gente ver a importância da flora intestinal, da microbiota no ser, né? No ser, não só no ser humano, mas os dois primeiros exemplos aqui se baseando primeiramente em camundongos. Então, o camundongo nadador. Então se fez uma pesquisa seguinte: colocava-se o camundongo para nadar num tanque de água, e ele, evidentemente, muito estresse e muita dificuldade. Quando se colocava a bactéria Lactobacillus rhamnosus, pesquisa de 2011, se observou que ele desenvolvia muito menos estresse e muito mais determinação para sair daquele problema. Ele conseguia chegar no objetivo, enquanto que os outros que não tinham essa bactéria tinham mais dificuldades. Outro exemplo: camundongos livres de germes. Então, se produziu o camundongo totalmente em ambiente ascético, tudo limpo, não tinha um germe, não tinha uma bactéria. Se percebeu o seguinte: eles eram hiperativos, eles eram imprudentes, eles comiam mais, tinham digestão mais longa, um apêndice maior, um tubo digestivo atrofiado, menos vilosidades no intestino, menos células imunes e mais sensíveis a patologias. E quando se administravam bactérias a esses camundongos, olha os efeitos: adquiriam traços dos doadores, anulava a sepsia, elevava o sistema imune, reduzia o apêndice e normalizava o comportamento alimentar. Vejam que interessante. Agora, o terceiro exemplo que a gente vai falar aqui é o seguinte: a influência das bactérias no sobrepeso. Então, as pessoas que têm excesso de peso, em geral, têm uma menor variedade de bactérias. Outra coisa, sobrepeso aponta uma inflamação subclínica, ou seja, não dá para ser facilmente diagnosticado devido às bactérias. Então, vejam, resultado: deficiência de vitamina D, tolerância ao glúten, descompensação hormonal, excesso de estrogênio. Vocês sabem, né? O desequilíbrio estrogênio-testosterona, tanto no homem quanto na mulher, gera uma série de problemas. Por exemplo, no homem, o processo do aumento da próstata. Muito bem. Terceiro ponto. Na pessoa obesa, as bactérias influenciam o apetite, influencia a vontade, influencia
a saciedade. Então, a gente vai ver agora aqui os tipos de intestinos. Uma pesquisa que ela considera muito recente, a autora Julia Enders, no livro aqui, né, O Discreto Charme do Intestino, ela mostra as famílias de bactérias e as 3 principais famílias que os homens utilizam, que os homens têm no seu microsistema, né, e que são bacteroides, Prevotella e Ruminococcus. E o que é mais interessante? Sempre existe predomínio de uma das 3. Então, cada um de nós sempre predomina uma dessas 3 famílias. Em seguida, ela vai falar sobre as bactérias ruins. Então, em termos de bactérias ruins, ela cita 4. Salmonelas, né? Por exemplo, em geral, resultante do processo da casca de ovo, que gera diarreia e vômito, né? Muitas pessoas têm, mas quando a salmonela descontrola, ela começa a crescer demais, gera uma série de problemas, até que ela cresce tanto que ela não tem mais espaço para se locomover, e aí gera um problemão, né? E ela desaparece. Então vamos ver. A autora apresenta uma relação das salmonelas com a asma e com o Parkinson. Então é uma questão interessante a gente observar, né? E ela também fala, uma heterocrítica que a gente pode fazer, ela coloca mais a origem das salmonelas mais nos répteis, né? Mas não é o caso. A gente sabe que salmonelas tanto pode ser resultante do processo da carne da vaca quanto dos frangos. Em segundo lugar, Helicobacter pylori, ou seja, a famosa H. pylori. Ela fala como o animal doméstico mais antigo da humanidade, que convive com o homem há 50 mil anos. Inclusive, existem pesquisas que apresentam que a colonização da Polinésia por sul-americanos e asiáticos, porque os tipos de salmonela, de H. pylori encontrados lá nos polinésios, né, são os mesmos. Então existe uma pesquisa que aponta aí essa origem. Então, Helicobacter pylori, H. pylori, ela fala também relação com asma, linfoma, inflamações, úlceras, câncer e Parkinson. 6 tipos, e o Nobel de 2005 foi relacionado a esse tipo de descoberta aí, a relação do H. pylori com esses tipos. Muito bem, toxoplasmas, outra bactéria nociva, e que chegam a parasitas que influenciam bastante o comportamento de mamíferos. Então, por exemplo, ela mostra pesquisas que são feitas com roedores, camundongos, e que perdem o medo do gato. Por quê? Porque o toxoplasma vem do gato. E o que acontece? Essa bactéria, esse parasita, chega a transformar a psique do rato no sentido de ele perder o medo, porque ele quer se aproximar, ele quer voltar à origem dele. Inclusive, o toxoplasma foram estudar em humanos e viram que, em determinado momento, 80% dos acidentes de trânsito de um determinado local estavam relacionados ou associados ao processo da toxoplasmose. O quarto que ela fala, oxiurus. Oxiurus, muito interessante, a inteligência da adaptação do oxiuro, né? Vocês não vão acreditar, mas veja, ele está na última parte do intestino. Ele precisa voltar para o início do processo digestório. O que ele faz? Ele deposita ovos no ânus e se move com muita intensidade a ponto de criar coceira e volta lá para dentro. Isso durante a noite, quando a pessoa está dormindo. A pessoa coça, ele quer voltar para perto da boca para poder entrar de novo. A pessoa coça e passa a mão na boca para... Coisa de louco, eu nunca imaginei um negócio desse, mas está lá descrito no livro. Vamos estudar isso, acredite em nada, mas vamos estudar para ver a realidade desse processo dos oxiúros, da inteligência da adaptação do oxiúro. Julia Enders, então, no Discreto Charme do Intestino, conclui a terceira parte da obra, O Mundo dos Micróbios, com limpeza
e bactérias boas. Ela fala, em termos de ambiente, menos é mais. Ou seja, menos bactérias e mais problemas. Então o ideal é a gente ter um ambiente limpo, evidentemente, mas não excessivamente limpo. Um ambiente totalmente desinfectado vai ser muito limpo demais e a gente não vai ter acesso àquelas bactérias que nos fortalecem. A gente perde e diminui a imunidade. Então é importante ser limpo, mas nada em excesso. Um pano e tal, uma coisa mais discreta, não precisa ser tão excessiva a limpeza. Em seguida, ela fala de 3 elementos importantes para a gente ter uma colônia de bactérias ou colônias de bactérias saudáveis. A gente tem em torno de 100 trilhões de bactérias, né, no nosso sistema. Então ela fala de antibióticos. O processo do antibiótico, o uso do antibiótico deve ser muito cauteloso, porque o antibiótico ele lava o processo das colônias de bactérias e, em caso excessivo, né, ele vai limpar as colônias e vai abrir espaço para bactérias ruins oportunistas, vai alterar o equilíbrio, vai alterar o sistema que a pessoa trabalha normalmente. Então, o uso de antibiótico deve ser muito cauteloso. Em segundo lugar, os probióticos. Ela apresenta um princípio seguinte: melhor mais que menos. Então, a gente viu no caso da obesidade, existe menos colônias. Então, melhor mais que menos. E a gente fazer um autoteste, a gente conhecer os tipos de bactérias, os tipos de lactobacilos, bifidobactérias, streptococcus, né? A gente saber diferenciar um probiótico terapêutico de um probiótico profilático. Probiótico profilático é aquele pequeno, é aquele sutil, é aquele leve. O probiótico terapêutico é aquele mais pesado, com mais colônias, com mais níveis de bactérias. Então a gente fazia um autoteste. Em terceiro lugar, ela fala dos prebióticos, principalmente as fibras que não são digeridas no estômago. Então elas passam pelo sistema digestório, não é? E não são digeridas no estômago. Uma parte então passa a ser digerida pelas bactérias no intestino delgado e uma outra parte ainda é digerida mais à frente, né? Algumas fibras são mais difíceis e o número de colônias vai aumentando desde o intestino delgado, né? Pouquinhas bactérias, no meio um pouco mais de bactérias e a maior quantidade de bactérias está localizada no final do intestino grosso. Pra vocês terem uma ideia, conforme se aborda no livro, né? Acho que eu falei isso anteriormente, o último terço é quando são criados os excrementos. Até lá, o último terço do intestino grosso. Até lá, o ambiente é muito limpo. Muito bem. Exemplos de prebióticos que vem se utilizando muito. Processo de alimentos fermentados, né? Processo do kefir, processo do kombucha. O problema do kefir e do kombucha é o excesso de glicose, é o excesso de carboidrato, né? Agora, a gente pode falar também do sauerkraut, que é o repolho fermentado, e há muitos outros alimentos fermentados. Ela dá exemplo no livro de utilização de alcachofra, aspargo, chicória, banana, tupinambo, alho poró, cebola, pastinaca, escorçoneira, e ela fala também de 3 outros que eu prefiro que a gente tenha mais cautela, que são os que contêm glúten. Então, por exemplo, trigo integral, centeio e aveia. No caso, o uso deve ser diminuído, né? E não é só o caso, porque não é só o caso de doença celíaca, mas é o caso também de sensibilidade ao glúten não celíaca, repercutindo na pessoa problemas que ela nem imagina que possam ser provenientes do uso de glúten. Então, não é só o uso de farinha sem glúten, é o não uso de farinhas, não usar farináceos. Isso seria muito importante. Então, você fazer um teste por você, para você ver até que ponto que isso pode contribuir para o seu nível de saúde. Para concluir, então, ela fala o seguinte, que o ideal é a simbiose de bactérias boas e ruins. É impossível você ter só bactérias boas. É impossível você ter também só bactérias ruins, você não vai ficar vivo. Então, o ideal é a simbiose, bactérias boas e ruins. As ruins nos fortalecem. As boas cuidam de nós
e nos mantém saudáveis. Muito importante a gente estudar isso. É a mesma relação saúde e doença, né? Começou-se a definir saúde como ausência de doença. O povo reclamou. Depois, então saúde é o bem-estar total. Saúde não é nenhum nem outro. Saúde é o meio termo. A gente precisa de ter doença para nos auxiliar a melhorar a nossa saúde. Então, esse é um antagonismo, é um oxímoro, é um conceito muito interessante que a gente pretende explorar mais no nosso estudo de educação para autonomia em saúde. Então, a gente está concluindo aqui esse vídeo, essas 3 partes do livro O Discreto Charme do Intestino, tudo sobre algo maravilhoso, quando a gente quer ajudar a pessoa a dominar sobrepeso, depressão, alergias, Alzheimer, tudo isso relacionado com o equilíbrio da nossa flora intestinal. Então, a responsabilidade sobre o conhecimento. Eu agradeço muito a sua atenção, né? Eu quero pedir para você consultar o nosso blog Autonomia para a Saúde, autonomiaemsaude.net.br, né? E o canal do YouTube para a gente continuar produzindo material aí para vocês. Obrigado pela atenção, um abraço, vamos em frente, valeu!